Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Está começando a partir de agora, desvendando versículos difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. Hoje, Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O texto que ele estará usando é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Esse é o texto base aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Então, a gente já vai estar trazendo aí a primeira perguntinha para o nosso querido pastor Pedro Moura. E a primeira pergunta, já posso mandar aqui, meu pastor? Por favor, meu irmão. A primeira pergunta diz o seguinte. Meu Deus, do nada. Deixa eu hidratar aqui um bocadinho para ver se melhora. Pastor, o senhor perdeu um dos seus irmãos e viajou para Itabuna no dia seguinte ao sepultamento dele. Eu fiquei pensando, por que o senhor não solicitou o adiamento das conferências para uma outra data? Muito obrigado a essa irmã ou irmão que nos mandaram esta questão. Mas eu não adiei as conferências para uma outra data, porque não era necessário. Eu perdi um irmão, a família perdeu, a dor é devastadora, mas o consolo de Deus vem pelo Espírito Santo, é real. De modo que a esposa, minha cunhada, Dalva, o filho dela, meu sobrinho João Paulo e toda a família estão sentindo esse consolo de Deus. A Bíblia fala assim, é o nosso texto básico de hoje: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, Deus, o nosso Pai das misericórdias, e Ele mesmo é o Deus de toda a consolação. Agora, a morte de uma pessoa, por mais querida que seja, e o meu irmão era muito querido, não deve ir no curso da pregação do Evangelho. Por isso que as conferências em Itabuna não foram adiadas, né? Para o apóstolo Paulo, quando ele ensina ao seu filho Timóteo, ele diz que Timóteo deve insistir na palavra a tempo e fora de tempo, né? Segundo Timóteo 4:2. De modo que a morte a morte de um ente querido não deve ser o tempo de deixar o evangelho para depois. Inclusive, durante a cerimônia, os crentes costumam anunciar a palavra de Deus aos corações dos familiares, dos crentes e dos não crentes. Porque todo mundo sabe que essa dor vai continuar, não é? Todo mundo sabe disso, mas ela vai esmaecer pouco a pouco, com o tempo. Isto é, ela vai perdendo a intensidade com o passar dos dias. Para uns com menos tempo, para outros com mais tempo, mas
vai perdendo a intensidade, esmaecer é perder o brilho e a força. Agora, mais adiante, né, o tempo, vão ficar para a esposa, para o filho, para os irmãos, para os parentes, para os amigos, a lembrança, né, a alegria de termos convivido com ele, a alegria de ter sido esposa dele, amigos dele, e havermos, pela bondade de Deus, convivido com ele juntos por 70 anos, né? Ele faleceu aos 70 anos, feitos no mês, no dia 13 de fevereiro. Então, nunca deixar o Evangelho para depois. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, Jesus diz que o Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, para, então, depois disso, vir o dia da parousia, o dia da chegada do Senhor Jesus. Olha, a 10 horas e 25 minutos em Brasília, 10h25. Você que está chegando aqui no YouTube, não esquece, deixa seu like. Você que não consegue vir para o YouTube, vai lá rapidinho, né, no nosso canal de TV e, por favor, deixa seu like lá. Nossa meta hoje é 150 likes. Você sabe que a plataforma ela só identifica ou só vai entender que os nossos conteúdos são importantes quando a gente deixa por lá os nossos likes. Então, se quer abençoar mais pessoas que passarão futuramente no YouTube, ou que essa plataforma vai poder entregar para essas pessoas esse conteúdo também, então faz isso, ajuda a gente lá, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha, avisa para todo mundo aí que o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje já começou. A próxima pergunta diz o seguinte: pastor, eu estava no culto na PIB em Itabuna, no dia em que o senhor falou sobre o programa Desvendando... Perdão, vou repetir a pergunta. Eu não estava no culto na PIB em Itabuna, no dia em que o senhor falou sobre o seu programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Alguém me falou depois. E eu queria saber se o programa é transmitido também pelo YouTube e se o senhor menciona o nome da pessoa que faz ou que fez a pergunta. Olha, toda hora o nosso âncora aí está informando que o nosso programa está no YouTube. Sim, está no YouTube, em todas as plataformas digitais. Então, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, toda sexta-feira, às 10 da manhã, como hoje, é uma espécie de ponto de encontro. Aliás, isso mesmo que a plataforma digital faz, torna nosso programa um ponto de encontro. Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia é um ponto de encontro todas as sextas-feiras, às 10 da manhã. Agora, sobre a segunda questão, se eu menciono o nome da pessoa que fez a pergunta, a resposta é: nós nunca mencionamos nomes de pessoas que nos enviam perguntas. Nem a igreja a que pertencem, nem a cidade onde, a não ser que a pessoa inclua na questão o nome da sua cidade, de modo que recebemos todo tipo de questões que podem não interessar a todos, mas atende ao pedido e ao interesse da pessoa que as enviou. Nosso papel é o de responder a todos. Às vezes podemos demorar um pouco, como é sempre lembrado pelo pastor Welber, no caso, quando há questões semelhantes. Nesse caso, nós agregamos, reunimos todas elas em uma só, sem desprezar qualquer parte da questão.
Então, quando agregamos as questões em uma só, não desprezamos nada daquilo que há diferente nas questões que parecem semelhantes. Então, minha irmã, obrigado por sua questão, e agora eu aproveito para lhe pedir, dê o seu like, não é? Dê o seu like para que as plataformas digitais entendam que o programa é importante. Muita gente está falando sobre ele e likeando, né? Dando o seu like para ele. O pastor Welber está toda hora falando sobre isso. É a nossa meta de hoje, 150 likes. 10h29, a próxima pergunta diz o seguinte: Pastor Pedro, o senhor falou sobre a palavra ajudadora idônea, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu entendi sua boa explicação em português, mas tive e tenho dificuldade sobre a expressão na língua original. Na língua original, qual o senhor citou? Se o senhor puder repetir, eu estou aqui com papel e lápis e ainda a minha Bíblia de papel, como o senhor falou, e gostei muito quando o senhor falou em Bíblia de papel como um testemunho no meio da rua. Bíblia de papel, é isso mesmo. Dizendo que somos crentes, né? Aos dias de domingo, as pessoas levantam mais tarde, saem para a rua, de bermuda, vão para a praia, e nós, crentes, vamos para a igreja. E saímos no meio da rua, levando a nossa Bíblia. E a Bíblia, o celular não é uma Bíblia, né? O celular pode ser Bíblia de agente secreto, porque ele vai ficar no bolso, não é? E a Bíblia não, a Bíblia vai na mão e a gente vai testemunhando da nossa fé, da nossa escolha, não é? Eu escolhi ser crente. Isso é que nós estamos dizendo, crentes em Jesus Cristo. Agora, sobre a expressão original, não é? Diga, meu irmãozinho. Agora eu que tenho que falar sobre a ajuda. O senhor começou a falar e aí identificou o eco aí. Sim. O João Ferreira de Almeida foi muito feliz quando traduziu por ajudadora idônea. O verbo hebraico é o verbo azar com Z, que significa ajudar. E o substantivo que vem desse verbo é o substantivo ezer, que significa ajuda. Então, a dificuldade da tradução é a expressão total, ezer knegdo. Ezer knegdo. A ajuda, porque a tradução disso é ajuda como contrária a ele. Quem é que entende um negócio desse? Ezer knegdo é ajuda como contrária a ele. Então, isso, meu irmão, é uma pedra no sapato dos estudiosos, dos exegetas. E a melhor tradução de ezer knegdo que eu conheço veio do alemão Gerhard von Rad. Ele traduziu ezer knegdo como confrontante. E a ideia de confrontante é uma que fale com ele, que se relacione com ele, não como os irracionais, mas como igual, frente a frente, confrontante, frente a frente. Não
é bom lembrar que o contexto maior é o próprio Deus falando sobre a atividade de Adão em dar nomes aos animais irracionais, e então, observando isso, Deus falou o seguinte: mas para o homem não havia ajudadora que lhe fosse idônea. Deus estava vendo que todos os irracionais eram macho e fêmea, mas o homem era só. Por isso que ele usou a expressão em Gênesis 2, 18 a 25, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Os irmãos que já leram esse texto, no início do livro do Gênesis, a cada novo dia, a cada nova criação, Deus dizia: é bom. Mas depois de criar o homem, ele disse: não é bom. Então, esse é o contexto maior desta criação. Então, Deus disse: eu vou fazer para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Ezer Negdou, que nós encontramos em Von Rad, a tradução confrontante. Uma que fale de igual para igual, frente a frente com ele. E nenhum animal irracional pode ser confrontante do homem, só a mulher. E no caso aqui do nosso texto, só a própria mulher dele. Eu li não faz muito tempo que um homem nos Estados Unidos entrou na justiça pedindo para casar com a cadela dele. Isso é uma aberração. Chama-se zoofilia. É uma maldade com um animal. Mas Deus fez para cada macho a sua fêmea. E Deus fez para o homem a mulher como a fêmea dele, que é o macho. Nenhum irracional pode ser confrontante do homem. Podemos seguir, irmão. Vamos lá. São 10 horas e 38 minutinhos em Brasília, 10 e 38 na nossa capital. Bom, você sabe, nós estamos aí aguardando você passar por aqui, deixar o seu like. Mesmo que você não consiga ficar aqui na nossa programação, faça isso. Entra rapidinho, deixa seu like pra gente, vai nos ajudar, nos abençoar muito, tá bom? A próxima pergunta diz o seguinte. Pastor Pedro, o senhor falou sobre a palavra... Não, essa pergunta já foi, né? Agora é o 4. A quarta, pergunta de número 4, perdão. Irmão pastor Pedro, o senhor fala do púlpito com uma voz muito mansa, muito agradável, e eu ouvi o irmão dizendo ao senhor, eu poderia ouvir esse sermão a noite toda. Gostaria de saber se o senhor ensina isso a seus alunos. Não sou membro da PIB de Itabuna, fui às conferências desde o primeiro dia até o encerramento como visitante. Eu já passei por várias igrejas porque morei em cidades diferentes, agora estou em Itabuna. Mas eu frequentei igrejas, conheci e conheço pregadores que gritam muito no púlpito. Uma irmã me disse que conhecia um pregador que falava baixinho, mas de repente dava um grito que assustava todo mundo.
Eu ri muito dessa questão. Aí eu fiquei me lembrando, sem querer comparar pregadores, e o célebre compositor alemão, na verdade ele é austríaco, Joseph Haydn, escreveu a famosa Sinfonia da Surpresa. É lindíssima. É só entrar no YouTube e colocar a Sinfonia da Surpresa. Se não souber escrever Joseph Haydn, basta escrever Sinfonia da Surpresa. O segundo movimento da sinfonia, que é o andante, começa suavemente, bem suavemente. Na literatura musical chama-se piano. Quando é bem suave, chama-se piano. Depois vem um pizzicato. Pizzicato é quando os instrumentos de corda não usam o arco, não é? E vai pizzicando nas cordas. Então, depois do andante, vem o pizzicato no andante, que repete o tema. Mas esse pizzicato é pianíssimo. Então, na primeira parte foi piano, na segunda, pianíssimo. Mas, de repente, esse pianíssimo é interrompido por um tutti. Tutti é quando todos os instrumentos da orquestra tocam ao mesmo tempo. E esse tutti é fortíssimo da orquestra. E conta-se que Haydn assinalou esse compasso e disse a um amigo: vai ser bom para aquelas velhas que gostam de dormir em concertos. Aquele tutti da orquestra vai acordar todo mundo. Pois bem, minha irmã, muito obrigado por sua atenção. A maneira como falo no púlpito é a mesma como eu falo aos meus alunos. Eu não ensino aos meus alunos a falarem como eu falo. O aluno imita o professor naquilo que ele aprecia no professor. Então, eu não posso afirmar que eles todos apreciam o meu estilo de falar no púlpito, de falar nas aulas. Talvez o pregador que a sua amiga mencionou, que fala baixinho, baixinho e de repente dá um grito, como na Sinfonia da Surpresa, ele causa surpresa ao seu auditório, mas eu creio que ele precise de uma ajuda. Um curso de oratória, um curso de homilética, ou mesmo de procurar um psicólogo, ou ainda de fazer sessões de fonoaudiologia. Há muito recurso para os pregadores usarem ao subirem ao púlpito. De fato, não é agradável ficar esperando que o pastor dê um grito, o pregador dê um grito lá do púlpito, depois de estar falando bem baixinho. Então, esse tipo de pregação é pregação da surpresa, como a Sinfonia da Surpresa de Haydn. Precisa, sim, de uma ajuda e talvez um fonoaudiólogo possa ajudar a esse pregador a falar de uma maneira mais conveniente
do púlpito. Lembro de um pastor e dizia, e quando ele disse isso, eu era um jovem na igreja do Garcia, ele foi pregar em nossa igreja, e ele disse que quando ele subia ao púlpito, ele gostava de balançar a roseira. Ora, balançar a roseira vai derrubar muitas rosas antes de serem colhidas, antes do tempo necessário, ao invés de abençoar, de instruir, de edificar, de insistir na palavra de Deus, como Paulo ensinou Timóteo, ele vai afugentar os irmãos. E esse irmão grita muito, eu vou fazer um tempinho lá dentro para... Não é assim? Então, é bom procurar um recurso para ajudar a usar. Legal, são 10 horas e 46 minutos em Brasília, 10h46, está chegando a nossa quinta e última pergunta do assunto de hoje. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai vir aí com as perguntas do programa anterior, não é? Tem aqui, vai voltar aqui mais uma vez o tema cemitério. Né, o pastor decidiu voltar aqui porque teve um querido que pediu, né, e ele está contando uma história muito boa aqui. Então daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai vir aí com questões do programa anterior. Mas vamos lá para a nossa quinta e última pergunta. Quero já agradecer aqui aos nossos queridos que estão chegando, deixando nosso like, né, deixando like para a gente aqui, ó, como disse o meu amigo. Daqui a pouco também eu quero ler os recados aqui no WhatsApp, perdão, no chat, né? E o meu amigo Uriel, ele deixou aqui um recado que eu achei interessante. Cadê? Uriel, sumiu aqui aqui. Uriel está dizendo assim, ó: bom dia, pastor Welber, pastor Pedro Moura, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Entrei de solo no like, aí rumo aos 150. Vamos lá. Então, aí, ó, esse é o recado do Uriel. Então, faça igual meu amigo Uriel. Quero muito agradecer você que está atendendo já esse pedido aí pra gente. Já faltam menos de 100, acho que menos de 90 já, né? Menos de 90 likes. Então, ajuda a gente aí. Quero muito chegar aos 150 hoje também, tá bom? Quase toda sexta-feira a gente está batendo essa metinha aí. Daqui uns dias eu quero aumentar essa meta. Mas eu só posso aumentá-la quando tiver segurança para isso, viu? E é vocês que vão estar transmitindo isso pra gente, tá bom? Então, vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Muito importante que você compartilhe também o link no canal de TV no YouTube. 10h48, nossa quinta e última perguntinha de hoje, pastorzão, do tema de hoje. Pastor, foi muito bom conhecer o senhor e a irmã Dulce. O estudo que o senhor fez sobre a oração do Pai Nosso foi uma bênção para mim e para o meu marido. Eu soube que o senhor tem um livro sobre esta oração. Como posso adquiri-lo? Mas eu tenho esta pergunta a fazer. O senhor disse que o pão nosso é o Senhor Jesus e não o pão da padaria. Pastor, eu não consigo entender a ideia de se alimentar do próprio Senhor Jesus. Para mim, fica parecendo a hóstia. Eu já fui católica e os líderes católicos ensinavam que a hóstia era o próprio Senhor Jesus. Por favor, nos ensine sobre isso. Muito obrigado. Então, é um casal que está falando aqui. Isso que ela falou não é todo o ensino da igreja que ela pertenceu, a Igreja Católica, sobre a hóstia. Hóstia é uma palavra que significa vítima. E a hóstia é usada na missa como o corpo e o sangue reais do Senhor Jesus. Ela se torna o corpo e o sangue do Senhor Jesus pela ordem do celebrante. Então, esse ensino sobre a hóstia não é como o ensino do Novo Testamento, memorial do corpo
e do sangue do Senhor Jesus. Está em 1 Coríntios 11, principalmente os versículos 24 e 25, mas eu aconselho a leitura de todo o capítulo 11, da 1 Coríntios, e também nos sinóticos. Pois bem, os erros desse ensino são, primeiro, os elementos pão e vinho são distintos um do outro. O pão representa o corpo do Senhor e o vinho ou suco de uva representa o sangue do Senhor Jesus. Então, para representá-los, isto é, o corpo e o sangue em um elemento só, como a igreja diz que a hóstia é, essa igreja exclui um dos dois. Não sei qual deles, se o pão e o vinho. É verdade que a igreja não dá o vinho aos seus fiéis, só dão o pão que eles chamam de hóstia, por isso eles dizem que a hóstia é o pão e o vinho. Mas o celebrante toma o vinho. Então, um deles é excluído, é preterido, e os fiéis não participam do corpo e sangue do Senhor Jesus. Não se mistura o corpo e o sangue de Jesus em um só elemento. O nosso corpo e o nosso sangue são dois elementos. Eles não são uma coisa só. Eles são separados. A segunda é que a cerimônia é memorial. Os elementos não se transformam em nada. Pão é pão mesmo, e vinho ou suco de uva são vinho e suco de uva mesmo. Não se transformam em nada pela palavra de ordem de um celebrante. Eu aconselho os ouvintes que perguntaram e aos outros que tiverem interesse a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. É um dos maiores capítulos do Novo Testamento. Leiam todo o capítulo, devagar, para entender cada versículo desse capítulo. Jesus ensina, nesse capítulo, contrariamente ao que a nossa amiga disse ter dificuldade de entender, que a ideia de se alimentar do próprio Senhor Jesus, esse capítulo ensina o crente a se alimentar do Senhor Jesus. E quem ensina isso é o próprio Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o próprio Senhor Jesus. E quem não se alimenta da minha carne e do meu sangue não tem vida em si mesmos. Quem não se alimenta da minha carne e do meu sangue não tem vida em si mesmo. Terceiro é que o nome da cerimônia é Ceia do Senhor, ou Mesa do Senhor. Mas a sua ex-igreja, minha irmã, alterou esse nome para Eucaristia. Ninguém tem autorização de alterar ensinos da palavra de Deus. Ninguém. Nem
a igreja, nem líderes, pastores, diáconos, nem professores de teologia, teólogos. Ninguém tem autorização para alterar o ensino, a doutrina, a teologia, a Bíblia. Então, a alteração do tipo que a emenda ficou pior do que o soneto. Porque Eucaristia é uma palavra grega do verbo eucaristeo, significa agradecer, dar graças. Não é nome de cerimônia. Esse verbo foi usado pelos sinóticos e por Paulo para informar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão e, tendo dado graças, olha o Eucaristeo, e tendo dado graças, usado aqui como um particípio, tendo dado graças, autorizou que todos comessem. E, semelhantemente, na celebração do vinho, tendo dado graças, autorizou que todos comessem. Tanto no pão quanto no vinho, o Senhor disse: comei dele todos, celebrantes e fiéis. E no vinho disse: bebei dele todos, celebrantes e fiéis. Então, a Eucaristia é um nome impróprio, é uma alteração do nome bíblico, que é ceia do Senhor, não é Santa Ceia. Este nome não existe no Novo Testamento e confunde a ceia do Senhor com celebrações outras dessa outra igreja. O nome é Ceia do Senhor, mesa do Senhor, inconfundível. O doutor João Filson Soren, meu professor de teologia sistemática no Seminário do Sul, ele escreveu um livro, Em Memória de Mim, aconselho a leitura, Em Memória de Mim, em português. Então, ele contou a história que alguns missionários resolveram ensinar aos nativos sobre a ceia do Senhor. Então, prepararam uma mesa de surpresa para eles. E disse que quando eles chegaram, eles ficaram olhando para a mesa e perguntaram: quem morreu? Que coisa extraordinária, né? E o Espírito falou ao coração deles que aquela mesa era a mesa que celebrava a morte de alguém. A ceia do Senhor é uma celebração da morte, do corpo partido, do sangue derramado do Senhor Jesus, em memória de mim, disse Jesus. De modo que essa alteração feita por aquela igreja, minha irmã, sua ex-igreja, não é uma cláusula explicativa, mas é uma intromissão indevida. Intromissão, né? No texto inspirado da palavra de Deus. Agora, respondendo ao casal sobre o livro Oração do Pai Nosso, esse livro está esgotado. Nem mesmo
aquele resíduo que nós temos, poderia atender aos irmãos. E ele está esgotado em sua segunda edição. De modo que nós estamos orando ao Senhor por recursos e confiando no apoio de irmãos que querem orar e que querem oferecer também suporte financeiro ao nosso ministério. Temos um casal e eles não querem que o seu nome seja citado, seus nomes sejam citados, e oram por nosso ministério e também nos ajudam com suporte financeiro. Mas outros irmãos que quiserem podem também fazer isso para abençoar outras pessoas, não é? Nossos ouvintes e leitores no mundo inteiro, com a palavra de Deus comentada em nossos livros. Nosso último livro é o Carta aos Hebreus, que já é segunda edição, introdução e comentário. Que Deus a todos abençoe, que Deus a todos guarde, e que as instruções aqui, aquilo que veio do Espírito Santo, fiquem na mente e no coração de vocês. Amém. Muito bem. 11h02 em Brasília, 11h02 na nossa capital. Esse foi o assunto de hoje, né, gente? Mas o Desvendando continua, porque daqui a pouquinho a gente vai um rapidíssimo intervalo agora, vai estar trazendo aqui o alô do pastor Pedro Moura, e também eu quero estar lendo aqui os recadinhos lá no nosso chat, né? No WhatsApp também tem recados que estão chegando por lá, então eu vou ler alguns desses recados aqui nesse pequeno intervalo, e já a gente volta com as perguntas da semana passada. Tem lá perguntas do programa anterior, e eu tenho certeza que vai abençoar muito também a sua vida. A gente vai voltar, inclusive, com o nosso querido irmão que perguntou sobre cemitério. Tem um irmão que tem uma experiência aqui maravilhosa, trabalhou em cemitério há muito tempo e tal, e ele está contando-nos uma história curiosa, né? Então, daqui a pouquinho, não saia daí, que a gente vai estar continuando aí com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Bom, o nosso alô hoje, pastorzão, deixa eu começar a ler aqui alguns recados, mas eu quero mandar um alô especial, além de todo esse povo que está aqui ligado no Brasil, e também, claro, o pessoal que está aqui deixando o like, né? Na nossa programação, já estamos chegando já à metade do nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é 150, já estamos chegando a 75, então nós queremos muito que você nos ajude, né? Vai lá, divulga aí para todo mundo essa live que está acontecendo agora aqui com o pastor Pedro Moura. Quando você, ali no YouTube, tem um coraçãozinho, né? Estou vendo aqui já algumas pessoas interagindo com esse coraçãozinho, né? E quando você clica lá nesse coraçãozinho, vai aparecer o coração, vai aparecer lá uns confetes, a nota 100 e tal. Então esteja sempre interagindo, porque as pessoas que estão nesse momento navegando no YouTube, elas vão ser alertadas que está acontecendo uma live aqui com o pastor Pedro Moura, e às vezes elas vêm para cá, né, para também serem abençoadas, né, nessa manhã aí maravilhosa de sexta-feira, tá bom? E aí você continua compartilhando também o link da rede com mais pessoas, o link do nosso canal de TV com mais pessoas no YouTube. E você que tem mais de um celular em casa, celular, notebook e tal, entra lá rapidinho, ajuda-nos aí com essa meta. Nós queremos muito que a plataforma entenda que esse é um conteúdo muito importante aqui pra gente, tá bom? Então, quero mandar um abraço também, pastorzão, como eu ia dizendo, o pessoal que está ligado com a gente em outros países, né? Tem várias pessoas lá nos Estados Unidos, tem pessoas ligadas com a gente, sabe onde? Na Hungria, olha aí que legal, na Hungria, na Bélgica também, na Alemanha e na França. Estão aí esses 5 países, né, que estão aparecendo aqui para mim, que estão conectados, claro, além de todo esse Brasilzão aí. Tem muita gente agarrada aqui na rede nessa manhã de sexta-feira. Deixa eu mandar, então, um abraço para o pessoal que está aqui já mandando alô no chat. A Mariane, né? A Mariane
ou melhor, é a Maria Nery, na verdade, né? Maria Nery, ela está dizendo bom dia a todos. A Doralice também mandando bom dia para todo mundo. A Jazionete mandando bom dia aí para todos nós, dizendo que está ouvindo e está no trabalho, mas está ouvindo a rede. A Cristiana Paulo mandando bom dia. Bom dia, família preciosa. Deus continue nos abençoando sempre. Pastor Pedro Moura, bom programa, ligadinha na melhor do mundo, Rede 316, 5 anos de amor no ar, conectando vidas. E ela falou, amados irmãos, a Deusidete também passou por aqui, mandando bom dia para todo mundo, né? A Deusidete dizendo que já deixou o like também. A Marilúcia mandando bom dia para todos nós, para todos os ouvintes. A Simone também está dizendo graça e paz, irmãos. Ela está lá em Montes Claros. A Mariane, a Maria Nery, né? Também está dizendo aqui, ó, passando para deixar o meu like. Obrigado, Maria Nery. A Madalena dizendo bom dia. A Madalena está lá em Porecatu. Ela falou sempre ouvindo vocês. Nos fins de semana, pastor Márcio conosco, ele e a esposa, missionário da Junta de Missões Nacionais, orando por vocês. Valeu, querida, obrigado. E a Maria Nery mais uma vez dizendo aqui, ó, aqui a imagem está perfeita, obrigado, Maria Nery. A irmã Marluce Maria também está lá dizendo que está na escuta, e o Uriel, né, o comentário que ele fez ainda há pouco, dizendo que está lá 150 likes. Lê a mensagem que eu botei aí para você. Oi, pastor? Ok. Não. Ok. A Célia Castro também dizendo aqui, ó, meu precioso pastor Pedro Moura e irmão amado, usando para a sua glória, o que está dizendo aqui. A Cristiane Meira também está dizendo, bom dia com Jesus, que o nosso Deus o abençoe, pastor Pedro Moura, pastor Welber. E a Célia Castro dizendo mais aqui, ó, pastor Welber Costa, Deus lhe proteja e lhe guarde sempre. A Lourdes está dizendo, bom dia, rede, pastores Welber e Pedro Moura. A Sinarlande, acho que é assim o nome dela, Sinarlande, está dizendo, bom dia, graça e paz, graça e paz a todos, Deus te abençoe. Pastor, tenho aprendido muito com suas respostas bíblicas. A Sabrina mandando bom dia também, deseja aí um bom final de semana. A Sabrina está lá em Ananindeua, lá no meu Parazão. A Berenice mandando bom dia também, assistindo daqui de João Pessoa. Ela falou, compartilhei com o grupo de WhatsApp da turma do STBSB 1979, olha que legal. Ela falou, Deus lhe abençoe. E ela diz mais aqui, ó, aliás, a Lourdes, né, ela está dizendo assim, ó, eu estava precisando muito de ouvir um tema como este. Vai ser uma bênção e muita alegria compartilhar esse tema com muitas pessoas. Olha aí que legal. Obrigado, Lourdes. Deus abençoe, amiga. Não esquece de deixar o seu like aí, viu? E se inscrever no canal, acredito que você já fez isso. A Madalena também está dizendo, excelente dia a todos, programação... é o missionário Cláudio, Márcio e Rose, show de bola, conosco... 3 anos, Porecatu, pastor, é assim, né, que chama a cidade. E a Lourdes diz mais aqui, ó, ela diz, pastor Pedro, manda um abraço aí para a irmã Dulce, com muito carinho. A Marli também está dizendo graça e paz. A Van também, né, nossa Van Gomes, está lá em Virtuosas Modo On, ela está dizendo assim, ó, eita, que os maridos ouçam, Ezer Kenegdo. É isso aí, o Van. A Aide Santana também passou por aqui, está dizendo bom dia, amados pastores, pastor Pedro Moura e pastor Welber Costa, que o Senhor Jesus continue abençoando imensamente vocês. Abraço, bom fim de semana. O Danilo também já está por aqui, né, Danilo? Está aqui, ó, a paz do Senhor a todos que nele creem. O Danilo é lá de Niterói, lá no Rio de Janeiro, também agarrado aqui na rede. A Maria Jovilela está dizendo assim, ó, vamos completar a missão, agora é nossa vez. A Célia está dizendo assim, ó, já deixei meu like com muito prazer, porque este Desvendando Textos Difíceis é uma bênção para o corpo de Cristo. E gostaria de sugerir que você que ouve, dê também o seu like. Obrigado, Célia. O Josivaldo também passou por aqui, dizendo bom dia, povo da rede. Sou o Josivaldo da Igreja Batista em Jequié, na Bahia, participando aí pela primeira vez, mas assíduo na Rede 316. Um abraço. Obrigado, Josivaldo. E a Valdinete também passou por aqui, está dizendo graça e paz, amados. Estou ouvindo pela Alexa, mas passei aqui para deixar o meu like de Barra do Rocha, acho isso, né? Barra do Rocha, que o Senhor continue abençoando a todos. E a Rosemeire também passou por aqui, dizendo bom dia, graça e paz. Aqui é a Rose, lá de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. E ela falou, saudando os irmãos da PIB dessa cidade. Um abraço para o nosso pastor Luzinaldo e a missionária Graça
que estão à frente dessa igreja. Valeu, Rosi. Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Gente, 11h09. Pastor Pedro, e o seu alô vai para quem hoje, meu irmão? A PIB em Itabuna. Ok. Repete. Pastor... Cortado aqui. Tá me ouvindo, irmão? Cortado. Você estava com o microfone desligado. O primeiro alô vai para a PIB em Itabuna. O pastor João Luiz, a esposa Rivânia, e o pastor Val Exley e a esposa Lorena. O segundo alô vai para a PIB em Xorroxó. A pastor Fábio Oliveira e a esposa Fernanda, pastor Evenos e a esposa Jane. Se Deus quiser, viajaremos para Xorroxó essa noite para uma semana de conferências da família, no sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, retornando, se Deus quiser, a Salvador no final da noite de domingo. O terceiro alô é triste, não é? Mas é um alô para minha cunhada Dalva, nós chamamos de Dalvinha, e para meu sobrinho João Paulo, e para toda a nossa família, pela perda repentina do nosso irmão Joel Moura. Nosso agradecimento, obrigado aos irmãos que se solidarizaram conosco, tanto comparecendo ao sepultamento, quanto enviando mensagens, fazendo ligações telefônicas. Foram tantos contatos que nós não temos como agradecer individualmente. Por isso fazemos coletivamente, desejando que o nosso Deus a todos recompense a solidariedade cristã, nos traz vida no meio dos mortos. Então, de tudo que nós precisamos nessa hora é de gente que ore conosco, orem por nós e nos ajudem com palavras. E as principais palavras são as palavras tiradas da Santa Palavra de Deus. Muito obrigado a todos e um abraço bem fraterno na minha cunhada Dalvinha e no meu sobrinho João Paulo e em todos quantos diretamente sofreram esta perda repentina do nosso irmão Joel Moura. Ok, 11h13 em Brasília, 11h13 é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que acontece todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, com o querido pastor Pedro Moura. Pastor Pedro Moura é um professor universitário, hoje, claro, já está aí com as rédeas bem puxadas, né? Mas antes a correria era bem maior, mas hoje continua dando aula ainda. Mas o pastor Pedro Moura é doutor em teologia, doutor em grego, em hebraico, né? E está aqui voluntariamente toda sexta-feira com esse quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E para você que chegou essa semana aqui, aliás, muita gente chegou essa semana aqui na rede, né? Então, para você que chegou essa semana e gostaria de participar desse quadro, você vai enviar perguntas, as perguntas que você tiver, a dúvida que você tiver sobre a Bíblia, sobre pregações que você ouviu, sobre, né, versículos que você, né, de repente não consegue entender muito bem. Enfim, você vai mandar para ministériopastorpedromoura@gmail.com. É o e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você enviar aí essas perguntinhas, tá bom? E aí, por ordem de chegada, ele vai respondendo essas perguntas. Hoje, como você observou, o assunto de hoje foi Deus
é o Pai da misericórdia e de toda a consolação, lá de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Então, para você que está aí ligado na rede e tem também aí uma dúvida sobre alguma coisa na Bíblia, pode mandar para a gente aqui no ministério pastorpedromoura@gmail.com. O assunto que você vai mandar normalmente é separado, o pastor separa em pastas ali. Se não tiver ainda esse assunto, ele vai pegar e vai abrir uma pasta aí para abençoar a sua vida, tá bom? E o pastor Pedro, como ele falou ainda há pouco, ele é escritor de livros. Você está vendo ali, né, virtualmente, tem ali vários livros por trás dele, e dentre eles, como ele falou, tem alguns livros que já foram esgotados. Ele está aí orando a Deus para que Deus possa enviar patrocinadores, pessoas que possam abençoar aí com recursos, para que ele possa fazer mais uma tiragem de vários livros, aliás, né, que ele tem, que são best-seller, como ele falou ainda há pouco, A Ceia do Senhor, né, e também tem Manual do Autor do Casamento. Eu tenho até aqui uma recomendação, pastorzão, do meu amigo Uriel, que é lá de Itaperuá, né, e ele esteve com o senhor lá em Maragogi-Pinho, na última vez que o senhor passou por lá, há alguns poucos dias, né, e deixa eu ver se eu acho aqui o recado do Uriel. E o Uriel, ele fez aqui uma recomendação. O mais novo, o mais recente livro do pastor é Carta aos Hebreus, Introdução e Comentário, né? E o Uriel, ele adquiriu praticamente todos os livros que o pastor tinha lá disponível, e ele mandou aqui pra gente um comentário que eu achei interessante. Ele está dizendo assim, ó: Pastor Welber, eu gostaria de recomendar a todos os ouvintes da Rede 316 para adquirir o livro do pastor Pedro Moura, Carta aos Hebreus. É um livro primoroso, recomendação de um leitor. Pastor Pedro Moura, muito obrigado por me ajudar a ter melhor compreensão da Carta aos Hebreus. Esse foi o comentário que meu amigo Miguel, que é lá de Itaperuá, né, fez aí. Então esse é o mais novo livro, gente, top, muito bom mesmo. Eu recomendo, inclusive, para você dar de presente para o teu professor de EBD, para o teu discipulador, para o teu pastor, né? Faz isso, eu tenho certeza que ele vai amar o livro, vai abençoar muito a vida dele. E dentre esses também, claro, tem Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, tem o livro também, inclusive volume 1 e volume 2 já, viu? Isso. E o pastorzão está aí trabalhando também, né, no mais novo livro, já está aí com um acervo de livros para estudar e tal, né? E ele pretende, se Deus permitir, lançar o ano que vem aí com certeza, mais um livro que vai abençoar muito mesmo, muitas pessoas. O livro Cânticos dos Cânticos também, introdução e comentário, viu? Então, aguarde, ore por esse projeto, porque vai ser aí o livro de número 13º, isso, é esse mesmo, é esse cara aí. Então é esse livro que vai ser lançado. Vai ser lançado. Semana passada uma pessoa fez um comentário assim: gostei do 12+1. Pois é, o 12+1 vai ser lançado agora já o ano que vem, se Deus quiser, né? Então o pastor tem isso, ó, tem 12 livros já, que ele já tem, né? E vale muito a pena você conhecer. E para você adquirir, ministério pastorpedromoura@gmail.com. Entre em contato, veja quais que ele tem lá disponível, né? E seja abençoado e abençoe mais pessoas aí, em nome de Jesus. Bom, são 11h18 em Brasília, 11h18 na nossa capital. Obrigado, pessoal, que está chegando junto aqui, ó. Já faltam menos de 60 likes para a gente chegar ao nosso objetivo, né? Então, por favor, você que está aí na rede agora, faz isso. Corre lá, deixa o teu like, né? E vai ajudar muito a gente mesmo a compartilhar aí com mais pessoas esse conteúdo maravilhoso de hoje, aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Dito só isso tudo, meu pastor, vamos lá para a segunda parte? Sim. Antes de começar, eu queria dizer que ficou embaixo aqui um alô que eu queria ter dado, mas eu, sem querer, saltei. É sobre a chegada de Maria Clara, a nova membro da família Moura Neri. A Maria Clara é netinha da minha sobrinha Niara e do bispo Miguel Ângelo. Os dois são bispos da família da Graça, aqui em Salvador.
E, olha, Maria Clara é uma perfeição de Deus. A gente, em geral, diz que bebê tem cara de joelho, mas essa não. Essa veio de encomenda. É muito linda a Maria Clara, que ela seja coberta com a graça, com a misericórdia de Deus, criada por seus pais. O pai delas é um pastor, criadas na doutrina, na demonstração do Senhor, porque ela será mais uma habitante dos céus. Quando estiver bem velhinha, ela vai ser mais uma habitante dos céus. Uma outra coisa, sobre irmãos fora do Brasil que compartilham a Rede 316 e o nosso programa, a irmã Juliana de Basel, na Suíça, ela ouve o programa e compartilha. Também o líder daquela igreja, um dos líderes daquela igreja, o casal Samuel e Mariana Kruklis, eles ouvem a Rede 316, são de Basel. O pastor Aracaki, que é o pastor da Igreja Brasileira de Basel, também é um ouvinte e incentivador. Ele sempre está entrando em contato conosco. E sobre o irmão Uriel, que pessoa agradável lá de Taperoá, que conhecemos em Maragogi. Esse irmão é produtor de vassouras de Piaçaba. São vassouras excelentes. A Dulce comprou 5 dessas vassouras. 2 estão usando aqui e as outras 3 ela vai dar o destino que ela quiser. Mas os irmãos que quiserem uma boa vassoura, entrem em contato com Uriel, que é fabricante de vassouras de Piaçaba. Somente isso. Agora vamos para as questões do programa anterior. Quando eu chegar em Taperoá, né, eu creio que um dia passarei por lá, né, Uriel? Aí você sabe que eu vou cobrar esse cachê aí, né? Então, né, esse comercial aí, né? Você tá ligado, né? Então. Olha, e não só o Uriel, mas o Denis e a sua esposa e o Deninho, esses são, de fato, de Maragogi-Pinho. O Uriel é de Taperoá. Pois bem, lá, meu irmão, você vai comer muqueca de peixe, muqueca de siri, catadinho de siri. É uma riqueza. Você olha para a mesa assim, não sabe o que escolher. E não pode botar muito, porque senão enche a barriga. Vai botando um pouquinho de cada para comer de tudo. É uma maravilha. Maravilha mesmo. Quem gosta de uma boa cozinha, olha, a nossa irmãzinha lá tem uma mãozinha de fada. Olha aí, irmã Sandra é bênção pura. Top demais. Obrigado, então, aos queridos que estão aí todos ligados na rede. Então, vamos lá, né? Vamos partir para a nossa segunda parte aqui, os recados, melhor, as perguntas da semana passada, né? As perguntas do programa anterior. Não esquece, estou aguardando você aqui muito obrigado, pessoal, que já chegou junto aqui, ó, menos de 60 likes faltam aí pra gente. Então, por favor, ajuda a gente lá, entra lá, nossa meta é 150 likes. Vamos lá, para a próxima perguntinha ou para a pergunta da primeira pergunta do programa anterior? Eu esqueci, Welber, de dizer o nome da mão de fada lá Alexandra, né? Isso, E o marido Denis e o filho Deninho. Isso mesmo. A irmã Sandra, se não me falha a memória, acho que é a irmã Sandra, se eu não estiver confundindo as Sandras, a irmã Sandra já morou na Espanha, né? Então, eu acho que lá ela melhorou lá como é que fala? A gourmesidade, entendeu? Aí misturou com a Bahia, aí pronto, meu irmão, o negócio ficou top demais. Maravilha.
Top Agora demais. eu acho que o nome é Alexandra. Não É Alexandra. Sandra, é Isso. Alexandra. A gente chama ela de Sandra. Isso mesmo. É porque tem muitas Sandras, ela falou que é para chamar ela de Alexandra, né? Aí eu de vez em sempre eu esqueço, aí eu chamo ela de Sandra, entendeu? Então tá. Bom, mas olha, 11 horas e 25 minutos, vamos lá para a segunda parte do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Agora a gente vai estar trazendo para você assuntos, ou melhor, perguntas da semana passada. E a primeira delas, meu pastor, posso mandar aqui? Sim, senhor. Pastor, eu ouvi o senhor dizer que o assunto cemitério estava esgotado. Quero dizer que sou crente desde a infância, meus pais eram crentes e me criaram no Evangelho. Eu tomei conhecimento desse assunto discutido pelo senhor depois de sua exposição, porque um irmão da igreja me encaminhou o áudio. Ouvi o senhor respondendo e respondeu bem a todas as questões. Tenho 70 anos, trabalhei em um cemitério desde os 15. Meu pai era funcionário antigo de um cemitério que ficava a alguns quilômetros da pequena cidade chamada Antagorda, lá no Rio Grande do Sul. Depois da minha aposentadoria, ainda trabalhei alguns anos a pedido dos meus patrões. De modo que minha vida foi dentro do cemitério. Quando era solteiro, passava o dia trabalhando e dormia à noite. Muitas vezes dormia em cima de jazigo ou dentro de mausoléu quando chovia. Como aquele colega de trabalho em outro cemitério falou, no cemitério não acontece nada. Eu digo, é verdade. A não ser a movimentação dos sepultamentos e velórios e etc. Os funcionários escalados para trabalhar à noite, de fato, sempre se reuniram para conversar. E aí vinha todo tipo de história. Quando o senhor falou sobre a menina que gritava, me tirem daqui, eu me lembrei de outros casos parecidos, mas que não resultavam em nada, porque isso é impossível acontecer. Houve um caso de um funcionário que assobiava no portão para as pessoas que passavam. Um dia foram duas mulheres passando, quando ouviram o assobio dele, danaram a correr. Uma delas foi atropelada e morta. A família processou o funcionário, que foi preso por crime doloso, e processou também o cemitério, que indenizou a família com muito dinheiro. Pastor, quero lhe perguntar o seguinte: o senhor falou que Satanás gosta de lugares como o cemitério. Como eu não ouvi o programa, pergunto, o senhor afirmou isso com conhecimento bíblico? Pastor, fale novamente sobre o assunto, porque há pessoas, principalmente as que têm parentes mortos, que são muito supersticiosas, gostam de ir muito ao cemitério e acabam inventando histórias improváveis. Então, eu quero agradecer, não é, a esse irmão por um testemunho tão eloquente da experiência de tantos anos trabalhando em um cemitério, toda a vida trabalhando em um cemitério, até vivendo no cemitério, e ele se dignou a compartilhar essa sua experiência conosco. Eu tenho certeza que vai ajudar a muitos, porque há pessoas inseguras diante dos estragos que a morte causa aos familiares, aos amigos, né, que perdem um ente querido. Quando eu falei que Satanás gosta de lugares como o cemitério, este ensino vem da Bíblia. Muita gente gosta de cemitério. E gente até suspeita. Por exemplo, quem já leu a história de Virgulino, daquele cangaceiro chamado Lampião, ele não dava as caras com... Ele não ia na frente para o enfrentamento, não. Ele mandava os seus capangas. E, em geral, ele ficava em um cemitério. Ele se escondia em um cemitério. E os seus capangas é que iam lá e faziam as arruaças dele, os estragos que eles faziam, os roubos, as violências, os crimes, para angariar fundos para sustentar o cangaço.
Então, o Lampião era um tipo que gostava de se esconder no cemitério. Agora, mas o que eu falei vem do ensino bíblico em Marcos capítulo 5, em que está registrado um episódio vivido por Jesus com um homem da cidade de Gadara. Gadara era uma região greco-romana, chamada, o nome é grego, Decápolis. Essa palavra significa 10 cidades, Deca, e polis. Polis é cidade. E é uma região próxima ao Mar da Galileia. Este homem era conhecido como gadareno, exatamente porque da região de Gadara. Ele era um endemoniado. E diz o texto que esse endemoniado tinha a sua morada nos sepulcros. Está em Marcos capítulo 5. Então, Satanás gosta, sim, de lugares onde ele pode escravizar, onde ele pode aliciar, onde ele pode enganar, amedrontar as pessoas. Um dos exemplos é o daquela menina, né? Que gritava: me tirem daqui, e ninguém nunca encontrou essa menina. Alguém chegou a vê-la, como aqueles funcionários, mas quando correram atrás, desapareceu, porque a menina morta e sepultada, e a referência é que ela estava sepultada naquela quadra, de fato, não sai. Isso é uma impossibilidade, é uma mentira a respeito dos mortos, não é? Então, Satanás gosta desses lugares. E quem mete medo nas pessoas que têm pavor de cemitério não são os mortos. Os mortos não fazem nada, eles não podem fazer nada. A Bíblia fala isso claramente no livro de Eclesiastes. Os mortos não têm parte nesta vida, nem em coisa alguma que se passa debaixo do sol. Até a memória deles foi esquecida e não podem voltar. Nenhum deles pode voltar. Então, quem mete medo nos cemitérios não são os mortos, mas é o próprio Satanás. É o próprio Satanás que cria a ideia de alma do outro mundo. E há crenças, não é? Há religiões que sustentam a ideia de almas que ficam vagando, procurando descanso. Não existe isso. Toda alma de crente, o espírito de crente, está no paraíso. Todo espírito de não crentes está no Hades. Não tem ninguém vagando. O Senhor Jesus, quando contou a história do rico e Lázaro, o Senhor Jesus disse que entre o paraíso e o Hades há um abismo, um grande abismo. De sorte que, disse Jesus, os que estão no paraíso não podem descer para o Hades, e os que estão no Hades não podem subir para o paraíso. Então, essas histórias todas de alma do outro mundo, de visagem, isso é falso. É um ensino falso, não é? Por que a história da menina Clarissa, que gritava, nunca foi comprovada? Porque era enganosa, né? E, segundo a Bíblia, Satanás é cheio de todo engano. Isso está em Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo chamou o mágico, o mago, Elimas, que segundo o relato, esse nome significa mágico, mago,
Paulo chamou Elimas de filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, e não cessa em perverter os caminhos santos do Senhor. Capítulo 13 do livro de Atos diz que Satanás é cheio de todo engano. A maior arma de Satanás é o engano. E há muita gente enganada com Satanás. Nas conferências lá em Itabuna, eu citei a experiência de um jovem que disse: eu não quero ir para o céu. No céu vai haver muita gente retrógrada, muito religioso, muita gente religiosa, fanática. Eu quero ir para o inferno, onde estarei na companhia dos meus amigos. Mas isso é um engano de Satanás, porque no inferno não há companhia de amigos. No inferno há companhia de demônios. E esses demônios, a companhia também de Satanás e da morte. E do Hades, né? A morte, o Hades, Satanás e os demônios estarão no inferno. E eles vão zombar daqueles que acreditaram nele e foram parar naquele lugar eterno, né? Onde o que reina lá é dor, sofrimento, né? E fogo, enxofre, e aquelas pessoas vão viver nessa companhia por toda a eternidade. É um engano pensar que vai viver na companhia de amigos. Não, de demônios. Essa será a companhia das pessoas que vão ser para lá. E quem são as pessoas que vão para lá? São as pessoas que rejeitaram a salvação oferecida por Deus, a graça oferecida por Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. De modo que as pessoas que o irmão citou, dizendo que gostam de visitar cemitérios com muita frequência por causa de seus mortos, essas pessoas, o mesmo irmão disse, são supersticiosas, inventam histórias improváveis. Na verdade, além de supersticiosas, elas são enganadas por Satanás, como Elimas, né? Porque o diabo é cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Cuidado com esse anjo. Ele é um anjo muito poderoso. Ele sabe cativar e depois ele cobra um preço muito alto. 11h38 em Brasília, 11h38. Gente, mais ou menos 50 likes que está faltando para a gente bater a nossa meta. Vamos lá? Vamos fazer isso então? Você que tem mais de um telefone em casa, ajuda a gente aí. Vai lá, abre lá, entra lá no rapidinho, Rede 316 TV, né? E ajuda. O importante é que a gente possa entregar aí esse conteúdo para muito mais pessoas dentro da plataforma, tá bom? A próxima pergunta diz o seguinte: pastor, eu enviei uma pergunta longa ao senhor agora, e queria lhe dizer o seguinte: eu mesmo, pastor, vi pessoas andando à noite no cemitério onde trabalhei durante 55 anos. Quando a gente corria atrás, a pessoa desaparecia. Quase todos os funcionários que trabalhavam à noite moravam nas proximidades do cemitério, mas não muito perto. A cidade mais próxima, chamada Antagorda, no Rio Grande do Sul, ficava a alguns quilômetros do local onde residiam. Eles preferiram dormir no cemitério, voltando para casa só no dia seguinte pela manhã. Tinham medo das pessoas
que durante a noite andavam no cemitério. Mas eu nunca temi isso porque sempre soube que a Bíblia ensina sobre os mortos. Verdade, meu irmão. Grande verdade. A superstição, não é? Os crentes têm outra postura diante da morte. Sofrem a separação, choram, sentem saudade, mas estão todos eles firmados na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Isto é, antes do crente nascer, Deus já havia preparado para ele a garantia da vida eterna através de Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus, é o Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, uma senhora não crente se disse encantada, porque os crentes choravam e cantavam no sepultamento de outro crente. Ela falou, esse povo é diferente. De fato, sentimos a dor da partida e, ao mesmo tempo, nos regozijamos com a esperança da vida eterna, né? E cantamos. Sei que uma muito felicidade existe, além das brumas e da cerração. Somente as almas por Jesus remidas, com regozijo, ali penetrarão. Da nossa vista, além do mundo e dos gemidos, eis a morada que Deus tem para todos os remidos. Não me lembro o número desse hino, mas está no Cantor Cristão. Se alguém encontrar aí, por favor, para que outros possam localizar este hino. Vamos para a terceira pergunta. O tempo está correndo. Pastor Pedro, o senhor sabe como consolar pessoas que perderam entes queridos? Conheço algumas pessoas que nunca se conformaram com a morte de seus parentes. Choram quando alguém fala neles. Gente que já morreu há anos. É normal? Acho que sim, que é normal. As pessoas reagem de modos diferentes. A reação é um impulso automático, mas reagir é diferente de responder, porque responder envolve uma escolha refletida, consciente. Agora, não existe um padrão de lamentação, de dor, de saudade. Eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai, que perdeu um filho quando contava 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade. Aos 95 anos, sempre que falava nele, ela lamentava e chorava. As pessoas reagem de maneira diferente. O consolo de Deus, isso que é importante, através do Espírito Santo, né? E o Espírito usa a palavra de Deus para isso. Então, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 18, o apóstolo aconselha, consolai-vos uns aos outros, isto é, gente que perdeu entes queridos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras das Escrituras, a palavra de Deus. Elas foram ditadas a Paulo pelo Espírito Santo. Então, todo crente que eu conheço, todo crente que passou pela dor de perder algum ente querido, afirmam que o Espírito Santo consola. Por isso que ele é o Parácletos. Parácletos é aquele que se assenta ao lado, como um advogado, né? E Jesus disse que o Espírito, que é Parácletos, é o outro consolador, o outro semelhante a ele, igual a mim, outro alós, semelhante a mim,
o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus e o Filho é Deus. De modo que cada um tem sua experiência pessoal, que é intransferível, né? E eu vi isso novamente no dia do sepultamento do meu irmão Joel Moura. Somos agora 11, éramos 13, perdemos um, Paulinho, já há 10 anos, e na semana passada perdemos o Joel. Ficamos 11. Todos sofreram, mas as reações foram distintas de cada um. Mas todos estavam igualmente consolados pelo fato de que o nosso irmão partiu deste mundo para a eternidade, na esperança da vida eterna, que Deus prometeu antes da fundação, antes dos tempos eternos. 15 minutos, faltando para o meio-dia. Pastor, qual será o fim da morte? A morte nunca terá fim. Ela já está condenada ao inferno. Ela vai viver por toda a eternidade. De modo que eu dou agora uma palavra a uma pessoa enraivecida contra a morte que levou seu filho. Eu sugiro a essa pessoa que use o seu tempo para lembrar do seu filho, para lembrar da vida dele, para lembrar que Deus lhe deu o privilégio de trazer o seu filho à luz e conviver com ele durante o tempo que conviveu. Deixe a morte de lado. Não vai adiantar nada, minha amiga, a sua revolta contra a morte. Vai gastar o seu tempo com ela. A morte já está condenada ao inferno, não é? Chore a morte de seu filho, lamente, busque palavras na palavra de Deus, não é? E saibam que Paulo, o apóstolo, disse que a morte é inimigo de Deus. Se ela é inimigo de Deus, é nossa inimiga, não é? Mas ela vai ser destruída. Ela vai ser, melhor, condenada. 1 Coríntios 15, principalmente o versículo 16. E suplique o favor de Deus, as consolações de Deus, as misericórdias de Deus para o seu coração e para a sua vida. Seu filho é um salvo e está hoje no paraíso, ouvindo palavras inefáveis, que ao homem vivo não é permitido ouvir. Que Deus abençoe e alente o seu coração. 12 minutos, faltando para o meio-dia em Brasília. Quero muito agradecer aqui o pessoal, né, que está aqui chegando junto. Faltam menos de 50 likes, né, mais ou menos 40 likes aí para a gente chegar à nossa meta. Então, se você puder ajudar, eu tenho só mais, no máximo aí, 10 minutinhos para a gente bater essa meta, viu? Então, conto muito com você. Corre lá no YouTube e faz isso. Você que ainda não deixou o seu like, faça isso para ajudar a gente a bater essa meta de hoje aí. 12 minutos, faltando para o meio-dia. Vamos lá para a última perguntinha, meu pastor. A última pergunta das perguntas, né, da semana passada ou do programa anterior. E diz o seguinte: pastor, o senhor considera a falta de fé a pessoa lamentar muito a morte de um ente querido? Quando meu esposo faleceu, menos de 1 ano de casados, não nego, pastor, eu chorei muito. Fui visitada por muitos irmãos, gente que acompanhou o nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento, que nos amava como casal e etc. Mas recebi a visita de alguns irmãos e irmãs que me repreenderam, dizendo que esse choro, assim, era grande e era por falta de fé. Como o senhor vê isso, pastor? Olha, minha irmã, graças a Deus que a irmã recebeu a visita de gente sensível, amorosa, cuidadosa,
mas certas visitas poderiam não acontecer. Me lembro de uma senhora, mãe de um médico, que era dono de um hospital. Esse médico foi morto por um cangaceiro ao sair do hospital. E uma vez a mãe dele disse: pastor, muita gente vem aqui para me dizer, não chore. Mas eu não consigo isso. Eu disse, chore sim. Chore a sua dor. Clame ao Senhor. Busque o nosso Deus. Ele é grandioso em consolar. E o seu Filho Jesus Cristo é o Espírito Santo que Jesus enviou ao mundo. Esse Espírito é o Consolador. Eu me lembro da minha juventude, quando morreu um vizinho da minha idade, nós brincávamos juntos. A casa dele era ao lado da nossa casa. A mãe de 6 filhos foi repreendida pelo filho mais velho assim: pare de chorar, mamãe. A senhora ainda ficou com 5 filhos. Olha, isso não é consolo, porque um filho não substitui o outro. A mãe ama todos e quer todos perto dela. Quando ela perde um, ela tem todo o direito de chorar. Foi assim que Jó referiu-se aos amigos, né? E a Bíblia, a sabedoria popular diz que quem tem amigos como Jó não precisam, quem tem amigos como Jó não precisa de inimigo. Então Jó disse aos seus consoladores: vós todos sois consoladores molestos. Que coisa, molestando um homem tão sofrido, molestando uma mãe que perdeu um filho. Ele diz também: vós todos sois médicos que não valem nada. Em hipótese alguma, chorar a morte de um ente querido ou de um amigo é falta de fé. Não. Há pessoas que se desesperam, arrancam os cabelos, blasfemam de Deus, isso é diferente. Mas como os crentes choram e ao mesmo tempo cantam, como disse aquela senhora, é bom lembrar que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. É bom lembrar que homens piedosos que sepultaram a Estevão, em Atos capítulo 8, diz a Escritura que eles fizeram grande pranto sobre eles. Sepultaram com grande pranto sobre Estevão. Em Deuteronômio 34, olhem que versículo. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então, se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Mas eu gostaria que você observasse que eles prantearam Moisés no local do sepultamento. É como se uma pessoa ficasse 30 dias diante da sepultura do seu ente querido. Eles plantearam nas campinas de Moabe, antes de voltarem para casa. 30 dias lamentando e chorando a morte de Moisés. E, finalmente, irmãos, Jesus abençoou os que choram. Perdeu seu ente querido? Chore. Perdeu seu ente querido? Busque consolo na palavra de Deus, na sua igreja, com seus irmãos, ouvindo a palavra do seu pastor, de consolo para o seu coração. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, versículo 4, pela ordem, é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que Deus abençoe a todos, que
Que Deus abençoe a minha cunhada, meu filho João Paulo. Que Deus abençoe a nossa família, os nossos amigos. E que Deus abençoe a tantos quantos hoje estão chorando a perda dolorosa, devastadora, de um ente querido. Ouçam esta palavra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 5 minutinhos, faltando para o meio-dia na rede, 5 minutos, faltando para o meio-dia na nossa capital. Estamos aqui ao vivo com o pastor Pedro Moura, chegando ao finalzinho de mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Muito bom ter você na nossa companhia. Quero muito, muito mesmo agradecer todo esse povo que está aqui se esforçando, muitos estão se esforçando para sair da rádio e ir até lá no nosso canal de TV no YouTube para deixar o like, né? Muito obrigado. Faltam aí mais ou menos 30 likes para a gente chegar aí aos nossos 150. Então, sou muito grato a você que fez isso hoje durante a nossa programação. Eu quero devolver a palavra ao pastor Pedro Moura para ele já fazer aí a sua conclusão. Pastorzão. Então, irmãos, na primeira parte do nosso assunto de hoje, foram questões sobre o consolo, e o apóstolo ensina que ninguém consola como Deus consola. Ele é o Pai das misericórdias. A palavra misericórdia, em latim, é ter o infeliz, o miserável, o infeliz no coração. Cordia, misericórdia. Córdia é coração. Então, Deus é o Pai e ninguém consola como esse Pai que está nos céus. E Ele é, ao mesmo tempo, além do Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele nos consola com a consolação com que nós devemos consolar aqueles que estão necessitados de consolo. A segunda parte é mais sobre a morte. Ela é uma realidade. A morte é uma realidade. E ela é uma realidade devastadora. Ela é uma inimiga de Deus e nossa inimiga. Mas o nosso consolo é que a morte não é capaz de nos separar de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas presentes, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas presentes, nem as futuras. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembre-se que a morte está incluída aí. A morte, nem a vida. Nem os anjos podem nos... Anjos aqui, certamente, são demônios, porque anjos de Deus não querem nos separar. Entendeu? Nem os demônios podem nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Portanto, consolai-vos, todos os queridos que estão pranteando seus entes amados. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E estas palavras são: 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. E glória ao Senhor.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,